E é isso aí. França, nós estamos falando sobre a questão da desorganização, né? Exatamente. E uma coisa que a gente não pode deixar passar, gente, é a questão da falta de profissionais. Hoje é dia 13 de março, quer dizer, o ano letivo começou no dia 2 de fevereiro. Isso. Teve o intervalo do carnaval, tudo direitinho. Só que as escolas continuam com um buraco enorme de profissionais da educação. Nós fizemos um levantamento, ligando para algumas escolas. Por exemplo, na escola Odete Fonseca, não tem professor para o primeiro ano, nem para o quinto ano, não tem professor para educação infantil e não tem professor de geografia. No Colégio Rotary, faltam auxiliares de serviços gerais, quer dizer, é a pessoa que faz a limpeza da escola. Tá precário lá isso. Jorge Amado, falta professor de matemática. Marieta Gonçalves, falta professor para o primeiro ano. A escola Odete Young, falta professor para a educação infantil. Escola Rosemira, falta professor de história. Liceu Carlos Chagas à noite, falta professor de ciências para os 6º e 7º anos e falta geografia para o 8º ano. Sérgio Ribeiro Rocha, falta professor de geografia. Escola Américo Antunes Fernandes, falta professor para educação infantil. Gunnar Vingren, falta professor para o 5º ano. Terra Santa, faltam zeladores para o educandário Terra Santa. Paroquial Carlos Demiar, faltam professor de geografia e de educação física. Faltam professores do 1º ao 5º ano. Papa João Paulo, nós temos denúncias, inclusive, na internet, falando sobre essa questão da falta de professores. Então, é uma questão que não está passando por uma escola. Essa questão da educação física, então, tem um monte sem, né? Recebemos também muitas reclamações em relação à falta de professores de HGTP, que é uma matéria que só tem em Petrópolis, História, Geografia e Trânsito, né? E professores de educação religiosa. Não existe nenhuma matéria, gente, que seja menor, que seja menos importante. Porque se ela fosse menos importante, ela não deveria constar do currículo. Com não certeza, é. Então, todas as matérias têm importância, é óbvio. E se elas têm importância, elas precisam estar sendo ocupadas desde o início. Eu vou fazer uma pergunta para a população em geral, para a França e para qualquer um, e principalmente para o governo. Alguém já ouviu falar de alguma escola da rede privada que começa as suas aulas no mês de fevereiro sem professor? Você conhece, França? Nenhuma. Nunca ouvi falar. Nem eu, nunca ouvi falar que uma escola da rede privada esteja com falta de professores, como tem acontecido na nossa rede municipal. O problema da falta de profissional dentro de uma escola, ele causa um transtorno. Por que ele causa transtorno? Porque aquele pai, aquela mãe, quando vai deixar o filho na porta da escola, ele não conta com aquela criança sair mais cedo, ele não conta com voltar. E quando uma escola tem uma equipe gestora que está comprometida com a educação, porque nós temos muitas que são assim, que está comprometida, ela faz das tripas coração, só usando esse ditado popular, para fazer um andamento daquela escola naquele dia. E não é um dia só, não. E tem vezes que é 2, 3 vezes na semana. Na escola em que eu estou dando aula, no Paroquial Carlos Demiar, inclusive a equipe gestora tem se colocado para atender as turmas, na falta de professores, dando aula. Mandaram um bilhetinho, inclusive, para casa, colocando essa situação. A equipe gestora, no início do ano, fez uma reunião com os pais, em fevereiro, e se comprometeu que as crianças teriam aula da primeira à última aula. Só que não puderam cumprir isso, não estão podendo cumprir. Por quê? Porque a Secretaria de Educação não manda os professores. Então não é uma culpa das escolas. A culpa é da Secretaria de Educação que não se planejou. É importante relembrar, gente, que em julho do ano passado, julho de 2014, no acordo que nós fizemos, que o prefeito assinou, que a secretária de Educação assinou, que o secretário de Administração assinou junto com o CEP, uma das questões que nós exigíamos era o concurso em agosto. Mas por quê? Porque a gente acha agosto um mês bonito? Não. Porque se o concurso tivesse sido em agosto, os professores concursados estariam na sala agora, em fevereiro. Sabe quando os concursados vão entrar? Quando foi o concurso, França, a prova? Foi agora em março. Dia 1º de março? Foi no primeiro domingo de março. Foi a prova. Essas pessoas vão ter que ser o resultado do concurso homologado primeiro, tem prazo legal para isso, publicação em DO, apresentação, convocação, apresentação de documentos, marcação de posse. Quando faz a marcação de posse, a pessoa ainda tem 30 dias
para poder tomar posse, porque às vezes a pessoa não está esperando que vai ser convocada, não largou seu emprego ainda, né? Então, essas questões todas, as pessoas vão entrar em sala em junho, julho. Isso é uma coisa de gente responsável? Não, não é. Não é, porque o que vai se fazer com essa aula que faltou para esse aluno? O que vai ser feito dessas turmas que estão sem professores? E o conteúdo? Como ele vai ser apresentado para esse aluno? A partir do momento que está batendo-se na tecla todos os dias que precisamos de 200 dias letivos. O que se faz no momento desse? Aumenta o ano letivo? É uma pergunta que eu me faço de vez em quando, porque no ano passado nós já tivemos esses casos. Em 2013, Rose, eu quero lembrar do acordo aqui, porque muita gente está dizendo que o CEP foi para a rua fazer uma greve porque ele furou um acordo. Mas o acordo estava feito desde 2013. Em 2013 já se falava sobre isso. Em 2013... Os pontos são os mesmos. São os mesmos. Então, em julho de 2014, já tinham feito um ano que todas as reivindicações estavam na mesa do governo. Sim. Então, não tem como se dizer que isso começou em 2014. Essa conversa já vem desde 2013. E anteriormente também, só que já era com outro governo. Então, é aquela luta diária e todo ano a mesma coisa. E quem paga por isso? Quem paga por isso é o filho do trabalhador que estuda na escola pública, né? Que sofre com esse descaso do governo. É uma irresponsabilidade da secretária de Educação, do prefeito, começar todo ano a aula com esse déficit de profissionais. Em 2013, a história foi que a responsabilidade era do governo anterior e aí não teria sido tempo hábil para fazer. Tá. Não colou não, mas a gente deixa passar. E 2014? Começamos sem professor, por quê? 2015, estamos começando, já estamos no segundo mês de aula sem professor, por quê? Porque a Secretaria de Educação não teve a capacidade de organizar um planejamento de atividades. O governo quer economizar na educação, paga contrato temporário e deixa de chamar concursado. Que economia porca! Sabe por quê, gente? Porque se meu filho estivesse lá estudando, eu ia ficar muito triste. Chegar um professor, primeiro ficar 2 meses sem professor nenhum, tá? Matemática, por exemplo, que é uma disciplina que geralmente as pessoas apresentam um grau de dificuldade maior. Janeiro e fevereiro sem professor, aliás, fevereiro e março sem professor, até o meio do mês. O professor contratado chega semana que vem, tá? Aí o contratado fica lá nessa turma até junho, mais ou menos. Depois de julho, entra outro professor. Gente, que sequência é essa? É claro que as crianças vão perder muito no conteúdo, troca professor toda hora, então não tem um planejamento, é péssimo. Por que não tem professor de geografia dentro das escolas, gente? Tem concursado esperando. Eu li aqui que falta professor de ciências. Tem professor de ciências esperando para ser chamado no concurso. Tem professor de educação infantil esperando para ser chamado no concurso. Quando é que a Secretaria de Educação, professora Mônica, quando é que vocês vão se sentar para fazer planejamento de rede? 2017? Quando não tiver mais governo? Só está faltando isso, gente. Porque 2012... Quando entrou, e esse governo não pode dizer que não conhecia a educação, porque nos 2 últimos governos anteriores, eram eles que comandavam a educação. Então não tem essa desculpa, é falta de planejamento, notícia esfarrapada mesmo. Agora, nós precisamos cobrar do Ministério Público. Por quê? Porque no ano passado, França, nós já tivemos essa questão, houve a greve, o não cumprimento dos 200 dias letivos, a Secretaria de Educação ignorou o assunto, deixou os alunos sem essas aulas, sem nenhum tipo de reposição, descontou o salário dos profissionais, impedindo que houvesse reposição. Então, mais uma vez, a Secretaria de Educação negligenciou o direito à aula dos alunos, porque não quis que os professores repusessem os conteúdos, tá? Eu queria saber, França, lá no liceu, não teve turma que estava sem professor um tempão no ano passado? Ficou ano passado. Inclusive, nós recebemos no sindicato vários telefonemas
que, inclusive, os alunos que estavam com uma professora licenciada de ciências, né, não estavam tendo aula porque não colocaram uma substituta. O profissional adoece, gente. E a rede tem que estar preparada para isso. Tem que estar preparada para colocar um profissional no lugar. Porque ninguém é super-homem. O professor não é Mulher Maravilha para estar aí trabalhando da manhã à noite. Essas coisas acontecem. Então, quem tem que fazer o correto é a Secretaria de Educação. Nós temos que ter profissionais suficientes para estar colocando dentro da escola. E não vai dizer que isso é utopia, não, porque não é não. Porque já que a educação é um direito, e é um direito constitucional, que funcione da melhor maneira possível, do jeito que tem que ser. Nós temos que cobrar do Ministério Público, que inclusive o CEP entrou com uma representação sobre essa questão do cumprimento dos 200 dias. E até hoje não recebemos uma manifestação que cobre isso, né, da Secretaria de Educação. Esse ano vai ser a mesma coisa. Os alunos já foram prejudicados em fevereiro, início, primeira quinzena de março toda, e a pergunta que fica no ar é essa. Esse conteúdo vai ser reposto quando? Por quem? De que forma? Então, é muito ruim. No Comédia, esses dias, na semana passada, França, a representante da UCP disse que nas audiências públicas a gente tem que tratar de assuntos mais relevantes, né? Como se os assuntos que fossem tratados nas audiências não fossem relevantes. Tratar do IDEB, tratar de outras coisas. Acho importantíssimo tratar de IDEB, PNE, Plano Municipal de Educação. Só que para tratar de tudo isso, tem que ter professor na sala de aula. Porque não dá para falar em qualidade se não tem aula. Qualidade do quê? E tem um detalhe, né, Rose? O Plano Municipal de Educação ele tem um prazo. E, na realidade, que se já está se comentando no Comédia, que tem que discutir esse assunto sério, ele já era para ter sido discutido no ano passado, ou até no ano anterior, porque, se eu não me engano, em junho, o prazo está aí batendo na porta. Nós estamos em março. Então, o fato relevante para uma audiência pública são os fatos do momento. O Plano Municipal de Educação é um dever e já deveria estar pronto, rascunhado, para quando chegar junho, estar implementando dentro do município. Agora, lembrando sempre, né? O Plano Municipal de Educação deveria ter sido construído com a população, com os profissionais da educação. Não pode ser uma imposição. Então, o governo tem que realmente se preparar, porque, olha, a incompetência está gritando. Quando fala em audiência pública, para falar das coisas boas que está fazendo, vai ser uma audiência pública de 5 minutos, né? Porque só isso que vai ser. Temos que levantar todas essas questões. Agora, eu quero fazer uma solicitação aos pais, alunos, responsáveis por alunos, que cada pai que esteja com o filho passando por essa situação, de não ter professor, de não ter educador de educação infantil, de não ter auxiliar de serviços gerais na sua escola, de não ter gente na cozinha suficiente, que procure a vara da infância e da adolescência, que procure o Conselho Tutelar, que procure o Ministério Público da Educação, porque não é possível que essas instituições não entrem em parceria para cobrar isso do município. Com certeza, a gente confia plenamente no pessoal da Vara da Infância e da Adolescência, que tem agido sempre em favor das crianças do nosso município. Então, nós solicitamos que os pais procurem lá, procurem o doutor Alexandre, procurem o pessoal que trabalha com ele, porque com certeza eles vão cobrar do município isso também. Porque nós, do CEP, já estamos entrando com as representações necessárias. Mas é preciso que a população passe a reclamar também. Não é normal seu filho ficar sem aula, não é normal qualquer um entrar lá para cumprir o horário de aula sem ser professor, não é para colocar inspetor para dar aula, né, França? Não, não é. Auxiliar de serviços gerais para ficar lá dando aula. Quem tem que dar aula é professor. Porque, gente, se não for assim, então está institucionalizado que aquilo é um depósito de crianças e não uma escola. Porque escola e centro de educação infantil tem que ter atividade pedagógica preparada com o objetivo, senão é um lugar para passar tempo. Por isso não é mais creche, né, França? Por isso que é o Centro de Educação Infantil. Quando era creche, um centro de convivência. Era responsabilidade, inclusive, da CETRAC. Né? Que a CETRAC era só para a criança ir lá, passar um tempo, se divertir, ter assistência, receber cuidados de higiene, né, orientação. Não tinha nenhum compromisso pedagógico. Depois não, virou Centro de Educação Infantil.
A E na realidade escola é essa. já é assim há muito tempo, né? É. Alguém vai para a escola para ficar à toa? É Não, isso? de jeito nenhum. Para ir para a escola, para quê? Para se instruir. Lá Instrução. É lá isso que eles vão buscar. Instrução. no Colégio Ipiranga, no Colégio Canarinhos, Bom Jesus, será que acontece isso? Não tem professor e aí pede um inspetor de disciplina para ficar na sala dando aula? Não, isso não acontece. Não, com tem certeza não acontece. E as crianças da escola pública merecem todo o respeito. Merecem ser tratadas como alunos que são. E não esse demérito do governo ficar enrolando, ficar fazendo essa palhaçada, né, de não planejar a rede e deixar as crianças sem aula. Inclusive, hoje, na entrevista de manhã para o RJ, os pais estavam falando com a Maria Valente sobre isso, dizendo, não, mas as crianças não ficaram sozinhas, não. Tinha uma pessoa lá com elas. Tem uma pessoa que fica com elas. Não, mas não, Quem mas não é, isso. Quem são essas pessoas? São os funcionários da escola, né? Geralmente que ficam com essas crianças. Agora, não é para isso que a criança vai para a escola. Não é para isso que o adolescente vai. O fato de estar faltando um professor não é que não vai ocupar o tempo daquela... Não, esse tempo tem que ser... ele tem que ser ocupado com aula. Esse é o intuito da escola. Não tem outro. Então, aquele espaço é um espaço de aprendizagem, é um espaço de convivência. Mas ele não tem que ser um espaço que eu mando meu filho para lá, ele vai se distrair, jogar uma bola, fazer alguma coisa sem ter aula, não. Isso ele tem que fazer em casa. É a convivência social dele com os amigos, na rua, no bairro, não dentro da escola. Dentro da escola, claro, tem aquela convivência, tem o tempo certo para ter, que é o tempo do intervalo para isso, mas a maior parte do tempo que se vive dentro da escola é para se instruir, é para estar dentro de sala de aula. Então, nessa situação da falta atual de profissionais da educação das escolas, não tem perdão. É incompetência mesmo. A professora Mônica e o prefeito Rubens Montempo fizeram a opção de deixar as crianças sem aula nesse período. Porque eles podiam ter tomado todas as medidas necessárias para que em fevereiro todo mundo tivesse a postos, todo mundo estivesse pronto para trabalhar. É culpa da Secretaria de Educação, é culpa do prefeito essas crianças estarem sem aula. Agora esperamos que eles sejam responsabilizados por isso. Isso não é qualquer coisa não, gente. Deixar a criança sem aula é um crime muito sério. Isso aí, gente, nós vamos fazer, sabe o quê? Isso vai ter consequência daqui a 2, 3, 4 anos. As crianças que estão agora no primeiro ano e não tiveram conteúdo, as crianças do segundo ano, que são do ano passado, já não tiveram a parte do conteúdo, estão caminhando todo ano nisso. Quando chegar no quinto ano, elas já perderam o equivalente ao conteúdo de uma série inteira. E aí, como é que se pode falar em qualidade na escola pública se todo ano tem esse déficit? E não venham colocar a culpa na greve, não. Porque, olha, eu vou te falar, teve menos tempo sem aula na greve do que agora e no ano passado, por incompetência da Secretaria de Educação. E aí? Quem paga essa conta? A pergunta que a Franci fez e que é a pergunta que não pode calar. Quando serão repostos esses conteúdos? Os 80 dias sem aula no liceu ano passado? Cadê a reposição disso, gente? E o pessoal tem que lembrar também que isso daqui não é uma queda de braço do CEP com o governo, não. O CEP, a pauta do CEP é a luta pela educação pública de qualidade. Então, não vamos misturar as coisas. O CEP, ele tem essa postura, assim, porque é o sindicato de educação e está aqui para isso, para lutar por uma educação pública gratuita, em todos os sentidos e de qualidade. Porque a educação pública gratuita e de qualidade é o que nossos alunados merecem. Porque, gente, a escola pública, se você colocar na ponta do lápis, ela é tão mais cara do que a mensalidade de uma escola privada. É muito. Você vê material didático, pessoal de apoio, tudo. Põe na ponta do lápis. O custo com a educação é imenso. Então, com certeza, ele tem que ter boa qualidade. Sempre. Sempre porque bons profissionais nós temos na cidade. Isso ninguém pode negar. Bons profissionais, realmente, a nossa rede tem. E a gente tem que lembrar também, gente, que as pessoas estão ficando desanimadas, né? Tá chegando, o ambiente escolar está ficando um ambiente triste. Porque as pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de não receber o que merecem, porque o enquadramento não sai, porque o triênio não sai, porque não tem direito a tirar uma licença-prêmio quando está esgotado. As pessoas estão ficando doentes. A gente volta a falar nisso no próximo bloco. Vamos para os comerciais e já voltamos.